Saudações a todos! Esse é mais um programa da nossa série Questões Enem, cujo objetivo é fazer os estudantes ser aprovados no Enem em tempo recorde. E tempo recorde o que é? De primeira ou no máximo de segunda, para quem está fazendo a prova como treineiro. E hoje nós vamos fazer aqui uma questão de análise gráfica. A questão em si é fácil, mas tem uma pegadinha ali no meio do texto que faz que a análise se torne um pouquinho mais complicada do que deveria. É uma questão de média, de fácil para média, por assim dizer. Se não tivesse a pegadinha no meio da questão, daria para considerar uma questão fácil. Sou Mauro Afonso, engenheiro e mestre em ciências militares, e esse é mais um programa da nossa série Questões Enem. Nesse programa nós abordamos a solução de questões, a interpretação das questões. E como essa aqui é uma prova de matemática que nós estamos abordando, você acertando uma questão de matemática, você se distancia muito dos outros candidatos. Muito mais do que das ciências da natureza, linguagens e códigos. A prova de matemática é bastante seletiva. Então, vale a pena a gente abordar aqui as questões de matemática. E como vai ser essa live gravada e ficar gravada, dá para estudar quantas vezes for necessário para entender o conceito. Então, sem mais delongas, hoje nós vamos aí à questão 167, caderno amarelo. Quem tiver com caderno de outras cores, faz a adaptação, tá? Muda a alternativa, provavelmente. E eu peço que quem tiver dúvidas, nos siga no grupo do Telegram, façam perguntas lá de acordo com as regras que aparecem lá no cabeçalho do curso do grupo do Telegram. E aí nós vamos fazer aulas personalizadas com a pergunta que você fez. Tá certo? Então vamos lá. Questão 167 vai aparecer aqui em cima. Vou ver se eu consigo aumentar um pouquinho a letrinha. Acho que não dá. Questão 67. Estudantes trabalhando com robótica criaram uma torneira inteligente que automatiza sua abertura e seu fechamento durante a limpeza das mãos. A tecnologia funciona da seguinte forma: ao se colocarem as mãos sob a torneira, ela libera água durante 3 segundos para que a pessoa possa molhá-las. Em seguida, interrompe o fornecimento da água enquanto a pessoa ensaboa as mãos. E depois finaliza o ciclo liberando água para enxágue durante mais 3 segundos. Tá? Então, simples, é uma torneira eletrônica, dá para entender facilmente como ela funciona. Considere o tempo T em segundo contado a partir do instante em que se inicia o ciclo, ou seja, quando a pessoa coloca a mão debaixo da torneira. A vazão de água nessa torneira é constante, ou seja, ela não varia, sempre sai tantos litros por segundo e esse número não vai mudar. O esboço de gráfico que descreve o volume de água acumulado em litro. Atenção, pessoal, aí já vou dar uma luz para vocês. Vamos prestar atenção palavra por palavra nesse enunciado. Um esboço de gráfico, ou seja, um gráfico que poderia não ser o oficial, mas descreve o funcionamento de acordo com o que está no texto. Porque ele não diz quantos litros por segundo faz. Ele não diz nem mesmo o volume de água que sai. Ele só fala o tempo. Então é um esboço. Pode ver que todos os eixos de ordenadas não têm unidade. Ele é
modular. Está em litros, mas não diz quantos litros é um quadradinho daqueles. Tá? Então estamos interpretando palavra por palavra, que é importante. Que descreve o volume de água acumulado em litro. Esse é o pedaço mais importante da questão. Nós não estamos falando de litros por segundo. Nós estamos falando litros. Litro é uma unidade de volume. Litros por segundo, por hora, por dia, seria uma unidade de fluxo. Não está sendo pedido fluxo. Mas a questão, a pegadinha da questão, descreve a torneira toda em fluxo. É a famosa pegadinha. Gema, gema, gema. Qual é o nome da parte branca do ovo? É clara, não é gema. Então essa questão faz uma pegadinha desse tipo. Ele fala fluxo o tempo todo e lá no fim ele te pede o volume. Tá? Então, isso é muito importante para resolver. Pegando isso aí, já sabendo onde é a pegadinha, 90% de vocês que estudaram um pouquinho só, acho que alguns que nem estudaram muito, porque aí fica fácil, resolve. Tá bom? Que é uma análise de gráfico simples. Então, vamos começar pelos gráficos mais ruins. Eu vou deixar o gráfico, eu vou colocar a resposta aqui, ó. Tá? Vamos avaliar aqui isso aqui, essa primeira parte que eu coloquei, depois eu vou correr toda a resposta, tá? Aí vocês congela a tela e vai lendo com mais calma. A alternativa correta é a B. Vocês já sabem que tem uma pegadinha de interpretação. Vamos primeiro, antes de bater a alternativa B, que é do caderno amarelo, tá, gente? Caderno amarelo, quem tiver no azul, no branco é outra coisa. Mas, qual é o gráfico certo? Mas antes vamos trabalhar os gráficos errados. Porque aí na hora de chegar no certo, vai ser uma boa aula de análise gráfica essa aqui, tá bom? Vamos começar ao contrário, vamos conversar pelo gráfico E. Ó, deixa eu ver. Opa. Vou aumentar o gráfico da letra E, que é esse gráfico aqui, ó. Deixa eu ver como está indo a live aqui, pessoal. Isso. Hoje não tem conta nenhuma, tá? É só raciocínio e análise de figurinhas. Ou gráficos, por assim dizer. Beleza? Então, vocês vão ver que nesse gráfico da letra E, do caderno amarelo, a 167, tem uma coisa muito importante, está escrita lá no texto, que ele não está respeitando. Além de outros erros, né? Esse gráfico está todo errado. Primeiro, a água começa com um fluxo, passa os seus 5 segundos e vai com outro fluxo. Então, só isso aí já elimina a alternativa E. Mas tem uma coisa importante também. A alternativa E, ela está representando fluxo e não volume. Imagina, pessoal, que quando nós estamos trabalhando nessa questão, você está pegando e recolhendo toda a água que sai da torneira num balde embaixo. A água não sai pelo esgoto da torneira. Isso é volume. Fluxo é a água cair, a água parar e a água voltar. Beleza?
Vamos continuar nisso aí. Então, o que mais tem errado nesse gráfico da letra E? A água está subindo, né? Está aumentando o volume. De repente cai para zero. Aonde foi essa água? Lembra da história do balde? Não, a água não vai pelo esgoto nessa questão. Ela fica acumulada na pia. Ou então, imagina que vocês fecharam a pia com um tampão. Beleza? Então aqui está dizendo que de repente a água sumiu. Está errado. Então já tem duas coisas erradas aí nesse gráfico. Primeiro, a água ir para zero. Não, a água não vai para zero. Segundo, o fluxo de água no primeiro instante, no primeiro ciclo do funcionamento da torneira, está diferente. Ou ao contrário, né? Vocês estão no espelho. Está diferente do segundo. Então a E está totalmente errada. Vamos para outra alternativa também, que está bem erradinha. Dá para ver tranquilo. Vamos ver se eu aumento mais um pouco. Aqui é a D. A D dá para ver que está errada porque a água só cresce, ela não para de fluir. Ou de se acumular. Se vocês verem direitinho o enunciado, a torneira liga, aí vai subindo. Aí tem uma determinada hora que deu lá 10 litros, 1 litro de água. Aí enquanto a torneira está fechada, vejam, não é fluxo, é volume. Vai ficar 1 litro de água. E depois você liga a torneira de novo, ela solta mais 1 litro de água. Só que ela solta aos pouquinhos, né? Então é por isso que é inclinado. Essa daí não. Essa daí seria mais o gráfico, gente, de uma torneira sem esse ciclo de liga-desliga. É uma torneira que só solta água. Tá bom? Então é por isso que essa alternativa aqui está errada. Vamos a outra alternativa errada. A C. O que acontece, ó? A água solta 2 unidades de água nos primeiros 3 segundos, depois cai para zero, a água some, e depois fica mais 2 unidades de água, que a gente não sabe se é litro, o que é, né? Porque a questão não precisa disso para resolver. Imagina o seguinte, pessoal, que vocês pegam e jogam um balde d'água, não é torneira, é um balde d'água, joga tudo de uma vez, no primeiro ciclo de 3 segundos, aí aquela água some, vejam, por que some? Porque foi para zero, aqueles 3 litros foi para o ralo, e não é isso que a questão está querendo. E depois você joga outro balde de água, que não é uma torneira, nos últimos segundos. Tá? Então a alternativa C está errada por 2 motivos, não é um só. Vamos agora à parte difícil da questão, a que dá dúvida, muita dúvida. Vamos tentar fazer ela devagarinho. Vamos primeiro de novo com a alternativa A e B. Tá? Ó, na alternativa A, aparentemente está correta. Se fosse fluxo, né? Aí a pegadinha. Por quê? A água está crescendo. Aí, se fosse o fluxo da água, né? Estaria aumentando a água da torneira. Mas de repente a água cai para zero. Não é vazão acumulada isso, que é o que a questão está pedindo. E depois você liga a torneira e a água funciona, né? Talvez se fosse a sua mão na torneira, podia ser esse gráfico A. O problema é aquele intervalo aqui, pessoal, de 3 a 8 segundos. A água desapareceu. Está em zero. E a água não desapareceu, porque imagina que nós colocamos e recolhemos essa água na pia ou num balde embaixo da pia. Tá?
E aí, por exclusão, caímos na resposta certa, que é a alternativa B. Abriu a torneira, aí você foi acumulando água dentro do seu balde. Aí a torneira fechou. Essa água que ficou dentro do seu balde imaginário ou no fundo da pia não desaparece. Ela fica constante. Aí de repente, ao 8º segundo, você torna a abrir a torneira, porque é uma torneira automática. Aí a água começa a subir de novo. Tá certo? Se vocês imaginarem um copo e vocês forem no filtro de vocês para encher aquele copo, é como se vocês pegassem, apertassem o botãozinho do filtro. Aí a água ia subindo no copo. Aí vocês soltam, a água fica na mesma posição. Aí vocês apertam de novo a torneirinha e a água vai subindo. Eu acho que essa analogia do copo aí é boa para entender, tá? É uma questão fácil, gente. Mas a pegadinha do gema, gema, gema clara, ou seja, fala de fluxo o tempo todo e lá no final pede volume, acaba tornando uma questão um pouco mais difícil por causa da interpretação. Tá bom? Mais uma vez, vamos fazer aqui uma recapitulação. Aqui a explicação toda aqui, eu vou diminuir a explicação no texto. Tá? Aí o gráfico A não exibe a situação correta, porque a água vai a zero, desculpe. O gráfico B é o que representa a solução. E os gráficos C, D e E são os mais absurdos até para quem estudou mais ou menos e pegou. Mas a dúvida entre a alternativa A e a alternativa B é grande. Pode ser grande, tá? A vazão de água é constante, algumas observações que eu coloquei. A inclinação das partes lineares do gráfico representa a vazão da água. Quanto mais a inclinação, maior a vazão, né? Então, é o caso lá da letra E, que está errada por sinal, né? Mas tem uma vazão aqui, depois a vazão aumenta do outro lado. Tá bom? Que outras observações eu tenho para vocês aqui? É entender isso aí, ó. Então, de novo, recapitulando como é o fluxo dessa água aí, como é o fluxo influencia na vazão. Nos primeiros 3 segundos, a torneira libera a água continuamente, então o volume vai crescendo linearmente. Nos próximos 5 segundos, a torneira está fechada, então o volume de água acumulada é constante. E nos últimos 3 segundos, a torneira volta a liberar a água, então aumenta o volume acumulado. Tá bom? Segredinho aí de tudo é volume de água acumulado e não fluxo ou vazão. Beleza? Vamos ver aqui no chat nosso. Tá? É isso aí. Sem dúvidas, deem uma lida depois, uma lida no texto que eu coloquei aqui em cima. Escuta de novo a aplicação. Dá uma brincada lá no filtro de água de casa. Faz de conta que o filtro de água é a torneira, você é o automático da torneira e a altura no copo é o eixo das ordenadas, o Y do gráfico, tá? Tempo ali é tempo mesmo. Beleza? Vamos voltar aqui, nosso grupo de estudo. Tá aqui em cima. Quem não teve alguma dúvida, pergunta lá no grupo, tá? Lança a pergunta no grupo, nós vamos responder para vocês aí, é um grupo do Telegram, tá? Para ajudar a gente no controle. Peço também que nos clique ali na bio do Instagram, onde tem o nosso canal do YouTube, onde a tela é deitada, as questões são maiores, eu faço, em vez de fazer live, a gente faz a questão
gravada, então a parte didática é melhor. Tá bom? E no mais, quem está estudando aí, agora está chegando antes, quem chega antes bebe água limpa. Boa tarde a todos e bons estudos. Até mais!